Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos mais uma vez chegando em teu lar e queremos nesta manhã maravilhosa desejar a todos os nossos queridos ouvintes um bom dia, debaixo da graça e grande misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Como é bom poder falar da palavra de Deus. E nesta manhã eu quero compartilhar a experiência de alguns homens que nos ensinam princípios sobre como viver em tempos difíceis. O texto que nós queremos compartilhar, ele se encontra em Daniel 3, 17 a 18, que é o texto que nós vamos ter como base para uma reflexão nesta manhã. Nos diz assim, Daniel 3, 17 a 18. Se formos atirados da fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Olha que texto maravilhoso, muito conhecido, mas que nos fala claramente sobre como nos portar diante dos desafios, diante das dificuldades. Uma realidade bem franca e sincera é que nos dias atuais nós temos enfrentado certamente desafios que jamais poderíamos imaginar que passaríamos ou enfrentaríamos. Passamos por crises, enfrentamos dias difíceis em nossa vida, ou na vida de alguém que nós amamos, e ficamos com o coração, às vezes, muito machucado. Também é fato que para todo, sempre, Deus, o nosso Deus, que é digno de todo louvor e toda adoração, Ele jamais, nunca comete um erro. O caminho de Deus, ele é perfeito. Sua palavra, ela é perfeita. E estas palavras, elas podem parecer declarações em alguns momentos vazias para alguns de nós quando nós estamos enfrentando um momento de dor. Quando a doença está minando nossas forças, quando um ente querido ele é levado muito cedo, ou um cônjuge se afastou do casamento, ou sua empresa ela foi reduzida, ou uma criança não volta para casa, ou se desviou dos caminhos do Senhor. Aí nós nos perguntamos diante desses desafios, como este problema pode fazer parte do caminho perfeito de Deus e de sua palavra tão perfeita? Eu não sei o que você está passando neste momento, nesta manhã, ao iniciar uma nova semana, nem porquê, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele não está desperdiçando o seu tempo, ele está usando os momentos difíceis de hoje para prepará-lo para aquilo que ele tem para mim e para aquilo que ele tem para você. Ele quer nos preparar. Aceite diariamente o fato de que o nosso Deus, ele é perfeito. E que ainda que você não entenda, mas saiba que o bom do nosso Deus será revelado para mim e para você todos os dias e na vida por vir. A obra e a palavra de Deus sempre permanecerá, porque Deus, ele é fiel. Então, nos momentos de crises, nós revelamos quem realmente nós somos e qual é a nossa identidade em Cristo. Temos também a oportunidade de colocar a nossa fé em ação, porque muitas vezes falamos sobre Deus e como nós acreditamos nele, mas na verdade, nunca às vezes temos uma experiência real e verdadeira com ele que nos possibilite enfrentar todos os desafios. Não importa de onde vieram nossas crises, mas sim como nós nos comportamos diante delas. Falei a semana passada sobre a experiência de Noé, em que o mundo, aquela geração estava corrompida e diante de tal desafio havia uma família justa, perfeita, no meio de uma geração corrupta, e em meio a tudo aquilo, aquela família perfeita, ela enfrentou também o dilúvio, mas enfrentou na companhia do nosso Deus, que deu um livramento. Então, muitas das vezes, diante de uma crise, nós ficamos paralisados, ficamos sem ação. Começamos a olhar para as circunstâncias
Ao mesmo tempo em que olhamos para as nossas limitações e nós não sabemos como agir. Então, qual é o segredo? Sempre buscar a direção que vem de Deus. Então, se hoje você está passando por algum problema, alguma dificuldade, alguma crise, está desesperado por uma situação ou outra, busque primeiramente a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua mente. Tá certo? Muitas pessoas morreram ou morrem afogadas porque se desesperam. Então eu quero pedir para você, amado irmão e irmã, nesta manhã, seja incansável e seja em todo momento entrega tudo a Deus. Junte-se alguém para orar, proclame a palavra de Deus, saiba que a sua oração em Cristo ela é poderosa e eficaz, mesmo sem ver, clame ao Senhor, Deus é contigo, Ele acampa os anjos ao seu redor, tá certo? Que no tempo, seja qual for o tempo, o Senhor tem uma promessa em sua palavra. Os planos de Deus, eles são maiores que os nossos, e Ele pode usar a adversidade para nos ajudar a enxergar a sua vontade para as nossas vidas. A experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego foi uma experiência profunda. É um exemplo de uma fé verdadeira. A história desses homens é linda demais, nos mostrando uma íntima e ousada confiança na soberania de Deus. Eu não sei o que você faria naquela hora, mesmo que fosse o preço da morte. Eles foram colocados contra a parede, eles foram desafiados naquela hora a confiarem verdadeiramente no Deus que, quem sabe, já tinham falado, já tinham compartilhado. Você sabe que aqueles 3 homens saíram da fornalha, mas por que eles saíram da fornalha? É a grande questão. Como eles saíram? É muito fácil compreender isso. Saíram e sairiam, mas saíram por causa de uma grande declaração, por um exemplo de uma fé verdadeira. Diante das lutas, dos desafios, nós devemos provar de fato quem nós somos e em quem nós acreditamos. Quando eles foram desafiados a se curvarem diante de um outro Deus, eles não negociaram a fé, mas preferiram pagar o preço, enfrentar o que fosse necessário para poder, de fato, serem provados e aprovados. Eles estavam dispostos ao que for necessário, mas não abriam mão da sua confiança em Deus. Quando então foram desafiados, eles disseram: olha, fique tranquilo, sem crise. Se nós formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem nós prestamos culto, Ele pode nos livrar. Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, mesmo assim, não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Isso é inegociável. Nossa fé para com Deus, ela é inegociável. Amados, um tempo que nós estamos vivendo, é um tempo que as pessoas estão negociando a sua fé. Não basta um problema grande, basta um pequeno problema, um pequeno deslize. Estão negociando a sua fé. Aqueles homens, por não negociarem a fé, por se manterem em uma fé inabalável, com uma convicção de certeza e fé, eles venceram, saíram da fornalha sem um fio de cabelo queimado, intactos, sem nenhum cheiro de fumaça. Muito melhor que tudo isso foi que o próprio rei viu eles 3 andando no meio do fogo e notou que havia um 4º homem na fornalha e não 3. De uma coisa você e eu podemos ter certeza nesta manhã, amados irmãos e irmãs, quando nós estamos caminhando através das chamas das provações da vida, não estamos caminhando sozinhos. Jesus está conosco para nos fortalecer e para nos levar em segurança a um lugar de refrigério. Saiba disso, saiba disso. Deus vai levar a mim e a você a um lugar de refrigério. Em Isaías 43, versos 1 e 2, e quero assim concluir, nos diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não temas,
porque eu o resgatei, o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimarás. As chamas não o deixarão em brasas. Amém? Então não se entregue ao desespero. Em tempos difíceis, em que você sinta-se desamparado ou fragilizado ou até mesmo vulnerável, saiba que Deus é o comandante e a Ele toda a honra e toda a glória. Ele estará com você, comigo, em todas as situações e vai nos dar a vitória. Amém? Então, em tempos difíceis, confie em Deus, descansa no Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Meu Pai, obrigado por esta manhã. Fortaleça o teu povo nesta manhã, meu Pai. Renove a fé, renove a esperança. E que cada um que me ouve nesta hora confie no Senhor de tal maneira que diante de toda e qualquer situação também coloque a sua fé em ação, na certeza que com o Senhor nós já temos a garantia da vitória. Sustente cada vida, renove a fé, renove a esperança e conceda um dia tremendamente abençoado. Eu oro em o nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Um dia feliz e abençoado em o nome de Jesus.